Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra. Mais uma vez, se você fechou, mas peço que você abra de novo e mantenha a palavra em suas mãos. Efésios, no capítulo 1. Fizemos a leitura do verso 3 até o verso 14. E agora seremos conduzidos do verso 15 até o verso 23. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerce ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a todos enche em todas as coisas. Palavra de Deus para os nossos corações. Qual é o contexto desse texto que nós lemos? O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. Ele está nessa sua prisão, que é uma prisão leve em relação à sua última prisão, lá também em Roma. Nessa prisão, ele tinha um certo direito de ir e vir, mas com alguns soldados, geralmente, quando ele saía de casa, 2 soldados. Ali ele estava não numa prisão propriamente dito, mas em uma casa alugada por ele mesmo. E ali ele tinha a oportunidade de receber pessoas e até mesmo em Roma de pregar a palavra do Senhor. Então ele resolve escrever uma carta para a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E é interessante porque eu quero lembrar a você o contexto de Paulo um pouco antes da sua prisão em Roma. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de ir a Roma, numa passagem em Roma, porque ele ia depois para a Espanha, mas ele não esperava ir como um prisioneiro. E acaba que ele vai como prisioneiro. Porque quando ele chega em Jerusalém, saindo de Éfeso, ele precisa ali entregar donativos e ele é preso. E permanece ali não menos do que 2 anos preso em Cesareia, na sua caminhada de Jerusalém para Cesareia, até que ele seja preso. Por que é interessante citar a igreja de Éfeso? Porque Paulo, ele foi um pastor de Éfeso durante 3 anos e 6 meses. E quando ele termina o trabalho lá, ele resolve
coletar algumas ofertas para levar para Jerusalém. E ele vai até a Macedônia, coleta as ofertas, volta para a região da Ásia Menor, onde estava a igreja de Éfeso, não em Éfeso, mas em Mileto, e de Mileto, onde ele estava, porque havia um porto em que ele poderia ir de imediato para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros. Está registrado no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Ali, então, ele fala aos presbíteros, na presença dos presbíteros, ele alerta aos presbíteros da igreja a respeito dos falsos mestres. Alguns dos falsos mestres já estavam entre eles, já estavam ali inseridos na igreja. Outros viriam de fora. Mas o que chama a atenção é a preocupação de Paulo com a pureza doutrinária e em caráter daquela igreja local. Nós sabemos que, depois dessa carta, o apóstolo Paulo ele foi solto, continuou a sua caminhada missionária, e ele teve a informação que, enquanto ele estava no caminho para a Espanha, mais uma vez, a igreja em Éfeso passa por problemas. Agora, como ele tinha predito, os falsos mestres chegaram. E a igreja está passando por problemas sérios doutrinários. Ele, então, envia para cuidar da igreja em Éfeso o seu filho na fé, Timóteo. Ele prega o evangelho, disciplina aqueles que precisavam disciplinar, e a igreja, ela volta a ter vida, volta a estar diante do Senhor, fazendo a vontade do Deus eterno. Mas pouco tempo se passa, já depois do ano 70, a igreja de Éfeso volta a entrar em crise. Por que eu relatei isso? Nós, há alguns meses, estamos estudamos as cartas de Paulo, estudamos Gálatas, em que o apóstolo Paulo se preocupou com o fato dos falsos mestres, trazendo um falso evangelho, adentrar a igreja do Senhor. Estudamos 1ª e 2ª Pedro, e principalmente em 2ª Pedro, nós acabamos de estudar 2ª Pedro, nós percebemos que a igreja do Senhor, ela estava sendo assaltada, mais uma vez, pelos falsos mestres. Os falsos mestres que, de forma constante, traziam males à igreja, porque estavam ali não com o desejo de fazer a vontade de Deus, mas de fazer a sua própria vontade. E percebam que tanto as cartas de Paulo quanto as cartas gerais chamam a atenção das igrejas, dos crentes, para com os falsos mestres. Tamanha a preocupação que a igreja tinha com esses que, no decorrer da história, trariam problemas grandiosos para com a vida da igreja. Olhando mais uma vez para o texto que nós lemos, como disse a vocês, Paulo está escrevendo a igreja preso em Roma, e ele começa na sua fala a declarar a bondade, a graça, o amor de Deus para com aqueles crentes. Do verso 13 até o verso 14, o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que Deus fez com cada um daqueles crentes. Deus transformou a vida deles, Deus havia eleito, predestinado, adotado a cada um deles, redimido a cada um deles, para que eles pudessem viver em novidade de vida. E então, depois de falar sobre esse Deus que é gracioso e que lhes deu o Espírito Santo, o Espírito da promessa que habitava no coração daqueles crentes, Paulo, ele resolve fazer uma oração pela igreja. Uma oração especial, uma oração de intercessão. É isso que o verso 15 até o verso 23 trata. O texto que nós lemos é uma oração de Paulo. Uma oração muito especial.
uma oração que, já preocupado com o que poderia vir a acontecer com aqueles crentes, ele suplica ao Deus Pai que venha a iluminá-los, venha a trazer a eles o pleno conhecimento dele mesmo, venha iluminar os olhos do coração daqueles que ali estavam, para que eles pudessem não olhar para o presente, não olhar para as coisas do presente, nem do passado, mas para que eles pudessem olhar e ver e viver a sua vida diante do Deus da graça e viver pela graça. A oração dele faz todo sentido, porque a igreja, ela é atacada de todos e por todos os lados. Os crentes são atacados diariamente. E a forma de nos defendermos dos ataques do inimigo é sermos iluminados, cuidados, guardados pelo Senhor na nossa caminhada. E precisamos ser lembrados por esse Espírito quem é o Senhor, quem é Deus e o que Ele requer de cada um de nós. A igreja precisa continuar orando, nós precisamos continuar orando uns pelos outros. Precisamos continuar orando por nós mesmos, para que a palavra de Deus, ela seja a nossa bússola, para que o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, o conhecimento do Evangelho, não nos deixe desviar da nossa missão, do nosso chamado, para viver a vida para a glória de Deus. O estudo de hoje, ele visa trazer a você um conhecimento breve, simples, mas de grande importância sobre a vida da igreja. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estudamos até agora sobre os falsos mestres, sobre o perigo dos falsos mestres adentrarem a igreja, se tornou uma realidade. Séculos depois de os apóstolos escreverem as suas cartas. O medo, a preocupação que os apóstolos tinham, não apenas os apóstolos, mas escritores como Tiago, como o próprio Judas, eles tinham essa preocupação de que os falsos mestres, em determinado momento, pudessem vir e trazer males à igreja. E a nossa conversa de hoje prova, de fato, que a preocupação deles era real e se tornou realidade, infelizmente, na vida e no seio da igreja. O nosso estudo, ele é um estudo que nos prepara para a próxima semana, em que nós falaremos diretamente sobre os 5 pontos da Reforma Protestante. Mas sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, nós falaremos na próxima semana, na próxima terça-feira, porque hoje eu quero, de forma muito simples, rápida, trazer a você um panorama da história da igreja, do seu nascedouro, lá do seu início, até a Reforma Protestante. Parece um estudo denso, e é. Mas eu quero trazer alguns pontos importantes na história. E para isso, eu quero que você acompanhe o estudo que eu preparei para vocês. Na página 2, eu coloco um cronograma da história da igreja até a Reforma Protestante para nos auxiliar. E o primeiro ponto é tratar sobre a igreja antiga. Por que eu não chamo de igreja primitiva? Porque vai além do período da igreja que nasce e vai até o desenvolver dessa igreja no ano de 590.
Então vamos por parte. A igreja, como instituição, ela vai nascer, segundo registrado em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Você bem sabe que o dia de Pentecostes é simplesmente uma data que era há 50 dias após o período da Páscoa, o período em que eles comemoravam uma celebração que era chamada de Pentecostes ou Festa dos Tabernáculos. Naquele dia, chamado dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja de forma maravilhosa, como o próprio Senhor Jesus havia prometido um pouco antes, que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que pudessem testemunhar tanto em Jerusalém como em Cesareia, Samaria e no confim ou nos confins da terra. Naquele dia, ou a partir daquele dia, a igreja começa a crescer. De 120, ela tem um pulo, e esse pulo vai para 3, 5, 8, e uma inúmera quantidade de crentes se juntam à igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, portanto, narra os 30 anos iniciais da igreja. Ali podemos dizer que narra a história da igreja primitiva. Mostra a igreja que nasce em Jerusalém, esta igreja que começa a amadurecer e rompe Jerusalém, vai até Cesareia. Esta mesma igreja que tem em Pedro o líder inicial da igreja em Jerusalém, aquele que prega para os gentios e vê os gentios recebendo o poder, o Espírito Santo. Essa mesma igreja que começa a se organizar com oficiais, presbíteros, diáconos, e que começa a romper a região dela, a região da Judéia, e começa a ir aos confins da terra, como Jesus havia dito. Na grande perseguição que a igreja vai sofrer, inicialmente produzida por Saulo, que era e trabalhava para o Sinédrio, a igreja precisa se espalhar por todo o mundo. E ao se espalhar por todo o mundo, aqueles crentes, eles vão pregando o evangelho. Mas nesse meio tempo, aquele que era o perseguidor da igreja, Saulo, ele indo para Damasco, ele se rende aos pés do Senhor. Ele é destronado de si mesmo, cai ao chão, ouve a voz de Jesus e então fica cego. Dali, então, ele adentra naquela mesma cidade, mas diferente, já transformado pela graça. Ele tem um tempo de maturação e então ele se torna um discípulo do Senhor. Alguns anos depois, ele vai para Jerusalém, é perseguido em Jerusalém, precisa fugir para Tarso, a sua cidade natal, fica lá um tempo, e enquanto a igreja começa a prosperar fora da região de Jerusalém, principalmente na região de Antioquia, onde uma igreja se forma, aonde Barnabé vai pregar o evangelho lá, e depois de pregar o evangelho, percebe que aquela igreja está crescendo, vai até aonde Paulo estava, e então em Tarso leva-o para lá, e Paulo se torna com Barnabé um líder daquela igreja em Antioquia. Ali então começa de fato e de verdade, de forma intencional, o trabalho missionário pelo mundo afora. Paulo faz a sua primeira viagem missionária, e na sua primeira viagem missionária ele vai para a região da Galácia, ali permanece 1 ano e pouco, 1 ano e meio, evangeliza aquela região, tem ali êxito, deixa igrejas fundadas com presbíteros locais,
volta para Antioquia. Quando volta para Antioquia, percebe que há problemas com os falsos mestres que já haviam, quando ele sai da região da Galácia, eles adentram na região da Galácia, pregando o falso evangelho. Ali, então, ele e Barnabé resolvem ir até Jerusalém. E então nós temos em Jerusalém, no ano aproximado de 49, o primeiro concílio da igreja, o que chamamos de concílio de Jerusalém. Naquele concílio foi decidido que aqueles que não eram judeus, os gentios, não precisavam guardar as leis básicas do judaísmo, antes precisavam crer e confiar e se guardar na fé em Cristo. A igreja prosperava a partir dali. Paulo faz a segunda, Paulo faz a terceira viagem missionária. Paulo, ele, apesar das dificuldades, não apenas ele, mas os outros apóstolos pregam a palavra em todo o mundo, até que em 64, no ano de 64, tudo muda. Até 64, a perseguição era local, a perseguição era praticada pelos judeus, a perseguição acontecia pelo Sinédrio, a perseguição acontecia de forma que dizia respeito a judeus. Mas a partir de 64, a perseguição muda. Agora, não apenas os cristãos judeus, mas todos os judeus são perseguidos pelo Império Romano. Em 64, o que muda? O imperador Nero, a história conta, alguns dizem na história, que ele, querendo reformar a cidade de Roma, não tendo o aval dos seus pares, ele então manda incendiar a cidade de Roma. E depois de dias de um incêndio que destrói a maior parte da cidade de Roma, apenas algumas das cidades, algumas das regiões, e por Jesuscidência, essas regiões eram regiões que moravam judeus e cristãos, só essas não sofrem muito. Então, Nero encontra um bode expiatório, são os cristãos. A partir de 64, então, a igreja ela começa a ser perseguida pelo Império Romano. A partir de 64, nós vemos os apóstolos sendo, de fato e de verdade, presos e assassinados. Sob a tutela de Nero, Paulo é assassinado. Sob a tutela de Nero, Pedro é assassinado. O Tiago, líder da igreja, que não era apóstolo, também é assassinado. Os demais apóstolos são mortos, apenas um permanece vivo. Mas esse é levado para uma ilha, a ilha chamada Patmos, lá na região distante, que faz com que ele ali fique triste, porque está longe da sua igreja, na região do mar Egeu, e então ele é visitado pelo Senhor. Surge então o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. A partir de 64, como disse, a igreja começa a sofrer. As perseguições, década após década, vão se intensificando, crescendo. A perseguição, ela toma um vulto tão grande que os cristãos, eles precisam se unir, e unidos como fugitivos, veem a sua vida, a sua jornada destruída por aquele império. Mas quanto mais o Império Romano agredia a igreja, mais a igreja crescia. Então temos, a partir do ano 100, o período histórico que chamamos de o período dos pais da igreja. Os apóstolos haviam morrido e líderes como Irineu, eles começam a administrar a igreja, governar a igreja,
conduzir a igreja, ministrando ao coração da igreja. Eles eram perseguidos pelo Império Romano, mas continuavam a lutar internamente contra os falsos mestres. Obteram sucesso nesta luta contra os falsos mestres. Mas, a partir de um determinado momento, a história da igreja vai tomar um novo rumo. Até 312, a igreja ela era uma igreja apostólica e católica. Até 312, essa igreja perseguida, ela era católica. Por que ela era católica? A palavra católica, ela significa universal. A igreja, ela já estava em toda a face do mundo. Por isso, os pais da igreja começaram a chamá-la de igreja universal ou igreja católica. Mas essa igreja que era universal, que era católica, ela era apostólica. Porque o ensino dos apóstolos, como registrado em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versos 42, a igreja, ela crescia baseada naquilo que os apóstolos haviam aprendido de Jesus, e nada mais e nada menos do que o ensinamento apostólico era base para a vida da igreja. Qualquer falso mestre, qualquer um que adentrasse a igreja, que trouxesse qualquer tipo de palavra que não estivesse de acordo com a palavra dos apóstolos que aprenderam de Cristo, era jogado fora. A igreja, até 312, ela era uma igreja vibrante, ela era católica e apostólica. Mas, a partir do ano de 313, as coisas começam a mudar. O Império Romano começa a decair. E ele é dividido em 4 pedaços, 4 áreas. E uma dessas áreas fica sobre o governo de um dos generais, Constâncio. Esse general romano teve um filho que se chamava Constantino. Constantino lutava contra aqueles que eram também seus pares, eram romanos, mas que estavam com as outras 3 partes. Ele teve algumas vitórias. Anexou o sul de Roma, da região do Império Romano, mas precisava ainda anexar as outras 2. Em determinado momento de uma batalha, ele tem uma visão. Isso a história conta. E nessa visão, ele vê a cruz de Cristo. E ele sabia, porque ele também era um daqueles que perseguia o cristianismo naquele período, que aquela visão dizia respeito a algo que era sobrenatural. O que ele faz? Ele manda colocar em todos os escudos dos seus soldados a cruz de Cristo. E então ele vence a batalha crucial e conquista todo o Império Romano. Então, agradecido por isso, ele se aproxima das lideranças, dos bispos da igreja cristã, e então, em 313, ele lança mão de um documento lá em Milão, que permite que a igreja cristã pudesse celebrar os seus cultos, pudesse adorar ao Senhor e não seria mais perseguida. Que bom, né? Olhando para a história, em 313 nós vemos, a princípio, a mão de Deus sobre a vida da igreja. E a igreja que era perseguida deixa de ser perseguida. O maior imperador de Roma, Constantino, liberta-os daquela prisão, se aproxima da igreja. A igreja tem sua liberdade, pode começar agora a construir templos, não precisa mais fugir. E diante desta realidade, pouco tempo depois,
a igreja começa a, mais uma vez, sofrer as perseguições internas. Um bispo chamado Ário, ele traz na sua concepção, nos seus ensinos, uma heresia. Qual heresia? Que Jesus não era Deus. Que Jesus não era Deus. Que a Trindade não era um fato. Que Jesus, ele era, assim como foi Lúcifer, um anjo de luz, mais poderoso do que todos, mas menos do que Deus, porque não era Deus. Nisto a igreja se levanta, a liderança da igreja se levanta, vai até Constantino, e Constantino, ele convoca os líderes da igreja, tanto aqueles que criam na Trindade, criam em Jesus como o eterno Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e em 325, em Nicéia, temos o primeiro concílio cristão depois de Jerusalém. Agora, não apenas um concílio dos crentes em Jerusalém, mas um concílio que remonta toda a cristandade. Nesse concílio, a visão herética de Ário é combatida, Ário é morto, mas os seus seguidores continuam. Só para que vocês tenham uma ideia de quanto a visão, quanto a mensagem, quanto a teologia herética de Ário, ela passou e sobreviveu aos tempos. Hoje, nós temos uma seita que são os Testemunhas de Jeová, que são arianos. Eles creem no mesmo pressuposto que a doutrina de Ário trouxe naquele período em que houve o concílio de Nicéia. Logo após o concílio de Nicéia, em 367, nós temos a formação do cânon. O que estava acontecendo historicamente? Os arianos, eles continuaram ali. Ário não estava mais, mas os seus discípulos continuavam o tempo todo tentando desvirtuar a igreja. E muitos na igreja eram arianos, mas outras heresias começavam também a brotar, a tomar forma. Vários livros, vários escritos estavam sendo colocados de pé de igualdade com os escritos que já eram considerados pirados. Vocês lembram quando nós estudamos na última semana o capítulo 3 de 2 Pedro? Quando o próprio apóstolo Pedro, citando as Escrituras, cita que as cartas de Paulo são Escrituras sagradas. Então a igreja que precisa mais uma vez agir rapidamente, se juntam os principais líderes da igreja e então definem quais seriam os livros que estariam compondo o que nós conhecemos hoje como Novo Testamento. Sobre isso, certamente nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre a formação do cânon com uma tranquilidade mais à frente, o porquê que os livros foram escolhidos, o porquê que cada um desses livros históricos, das cartas, dos evangelhos e Apocalipse foram colocados como primazia para compor o Novo Testamento. Até aqui, 367, a igreja ainda continuava, apesar dos ataques, sendo uma igreja católica apostólica. Mas, a partir de 375, as coisas vão mudando. Primeiro, com a mudança trágica no Império Romano. O Império Romano Ocidental, ele sofre um ataque dos bárbaros. E nesse ataque, o Império Romano enfraquece e começa o período que nós vamos chamar de Idade Média.
Diante dessa invasão, em vez da igreja perder força, a igreja ganha força. E aí ela tem mais um segundo concílio, ou um terceiro concílio, que é em 381, concílio de Constantinopla. E em 395, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Percebam que até 395, a igreja ela era católica e apostólica. Mas a partir de 395, a igreja se torna romana, porque ela se torna a igreja oficial do Império. Agora, todo o romano, todos aqueles que foram conquistados pelos romanos, de forma obrigatória, deveriam ser e vivenciar a religião cristã. Antes perseguidos, agora parte integrantes do maior império do mundo, fazendo parte do Estado. A igreja era a igreja-estado. E quando isto acontece, a igreja que era pura, ela começa a mudar e então começa a trazer para dentro de si e não consegue mais lutar contra os falsos mestres. E a partir daí, então, o declínio da igreja se torna uma realidade. A segunda parte do nosso estudo é a igreja medieval. O primeiro papa, Gregório I, ele é colocado no poder em 590. Mais à frente eu dou um salto e ao primeiro cisma, a primeira divisão da igreja, a igreja do Oriente e do Ocidente, em 1054. A igreja católica, ela se torna dividida como igreja católica apostólica romana, o Ocidente, que tem a sua capital em Roma, e a igreja católica apostólica ortodoxa, a oriental, que tem a sua sede na cidade de Constantinopla. E ela continua nesta caminhada de cada dia mais se tornar perversa, má, até que em 1453 nós temos o fim da Idade Média com a queda de Constantinopla. Em 1456 nós temos a imprensa de Gutenberg sendo utilizada para a primeira tiragem da Bíblia como um produto agora não mais copiado, mas impresso. Em 517 nós temos a Reforma Protestante. Eu quero que você dê uma olhada na página 3 da nossa lição, porque essa página 3, ela é a conclusão de tudo que a gente está falando sobre o processo em que a igreja, que antes era uma igreja pura, que vivia a vontade de Deus, por deixar que os falsos mestres adentrassem a ela foi se mundanizando. Eu faço uma cronologia destas heresias. Agora, observem bem essa cronologia. Em 300, nós já temos as orações pelos mortos e o sinal da cruz. 375, a veneração de anjos e mortos. 431, a adoração a Maria e o título que ela recebe de mãe de Deus. 500, nós temos as vestimentas clericais. As pessoas, os líderes, os bispos se vestiam de forma muito normal, tranquila, mas a partir de 500 eles começam a se vestir de forma pomposa, com todo um arregimentar. Em 593 surge uma doutrina, e em uma dessas doutrinas é a grande embate na Reforma Protestante, que é o purgatório. O que o purgatório dizia? O que essa doutrina que surge herética, que não tem o princípio bíblico, dizia?
que todos aqueles que morriam, e morriam inicialmente, no início dela, morriam sem o batismo, eles tinham a oportunidade de salvação, porque eles não iam para o inferno, eles iam para o purgatório, um lugar em que eles purgavam os seus pecados, para depois dos seus pecados purgados, eles pudessem subir e ir para os céus, à espera do Senhor Jesus. Logo depois, em 600, as missas são feitas em latim. Ou seja, quando tinha um culto, ainda tinha o termo culto, a palavra que era pregada não era mais na língua materna, mas era em latim. As orações que os líderes faziam eram em latim. Em 600 ainda, a oração a Maria e aos santos. Em 750, o poder temporal dos papas. O que significa o poder temporal dos papas? É que os papas, que eram os líderes da igreja, eles agora tinham o poder ex cátedra. O que significa ex cátedra? O papa que estivesse sentado na sua cadeira, na sua cátedra, ele tinha autoridade divina e sua palavra não podia ser revogada. Sua palavra era a palavra de quem? De Deus. A palavra do Papa ex cátedra era a mesma palavra, tinha o mesmo peso das Escrituras sagradas. Isso em 750. Mais à frente, 738, não sei. É porque aqui, qual a data? 88, a veneração da cruz, imagens e relíquias. 850, uso da água benta. Em 1079, celibato. E o celibato é interessante porque ele surgiu, tá? O celibato surgiu porque a igreja estava totalmente depravada. Os padres estavam casando e recasando, tendo relações com fora de casamento, e os filhos desta relação fora de casamento, as mães pediam o quê? Pensão. Pedia riqueza. E a Igreja Católica começou a perder muita riqueza por causa desses filhos de padres e de líderes da igreja. Então, aquele que desejava seguir o ministério não podia casar. Então, por isso que surge a ideia do celibato. Continuando, a gente tem o rosário, tem a Inquisição, e essa Inquisição, segurem 10 segundinhos, que acontece em 1184, essa Inquisição, ela surge por quê? Porque a igreja, ela, apesar de estar, na sua grande maioria, infestada da falsa mensagem, da falsa pregação, ainda havia homens, mulheres, que permaneciam fiéis às Escrituras Sagradas. Haviam lugares e pessoas que continuavam a pregar o evangelho verdadeiro e foram contra a igreja. E então a Inquisição, ela vem para calar as vozes dissidentes da igreja daquele momento, para destruir, para matar. E a Inquisição matou gente acusando-os de serem bruxos, de serem bruxas, médicos, cientistas, como Galileu, foram assassinados na fogueira pela Inquisição. Mais à frente, a venda de indulgências. E essa também está ligada ao período da Reforma Protestante. O que é a venda da indulgência? Lembra do purgatório? As pessoas que morriam, elas iam por purgatório. Agora, não mais apenas os que não foram batizados. Todos aqueles que não eram religiosos, eles iam para o purgatório. Todos. Só os religiosos, os sacerdotes que não iam. O restante ia todo mundo para o purgatório.
A indulgência era o quê? A indulgência era um pagamento por meio de dinheiro, valores, para que a pena daquela pessoa que estava no purgatório fosse diminuída, até o ponto dele ser liberto do purgatório e ir para o céu. Isso é bem interessante, né? Porque quem não gostaria, sabendo que alguém que ama está no purgatório e ela, por um mísero ou míseros de centavos ou dinheiro, poderiam livrar os seus. Nós temos então em 1215 a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É que no momento da ceia, no momento em que é celebrada a Eucaristia, o pão e o cálice, o pão se torna o quê? O corpo de Cristo. E o vinho, o sangue de Cristo. Então, a doutrina da transubstanciação. Vai surgir mais à frente a confissão aos padres. Ou seja, se eu tenho pecado, se eu pequei, então eu me aproximo de um padre, faço a confissão ao padre, aquele padre então vai dizer qual é a forma que eu vou ser purificado daquele pecado. A adoração à hóstia vai surgir logo depois. Em 1287, a proibição da Bíblia para os leigos, ou seja, aquele que não era sacerdote não podia ter acesso às Escrituras. E eu vou pular o escapulário. Vocês já ouviram falar no termo escapulário? Não? Quem aqui já ouviu falar? Sabe o que é o escapulário? Às vezes a gente vê, isso aí, muito bem, é isso aí. Nós vemos algumas pessoas com um cordãozinho, aí tem a imagem de um santo. Né? Já viram alguém assim? É o escapulário. E é interessante porque eu tive que fazer uma pesquisa sobre cada uma dessas heresias, né? O escapulário diz o seguinte: se você fizer um pacto, né, com um santo daquela época e usasse de forma constante, não tirasse o escapulário, né, aquele patuazinho, né, do pescoço, quando você morresse, no momento em que você passasse pelo processo lá daqueles que eles chamam, né, da missa de sétimo dia, você pulava automaticamente da onde? Do purgatório para o céu. Então todo mundo usava o escapulário, né? E continua, tá? Se você olhar lá na internet, você vai ver. Depois você pode pesquisar, não mudou nada não, é a mesma coisa. Continuando, a proibição do cálice aos leigos. Você sabe como é, né? Antigamente, assim, tanto no catolicismo, tanto o leigo quanto o sacerdote comiam pão e bebiam cálice, a hóstia, né, no catolicismo. Mas a partir dessa data, não mais o leigo poderia partilhar da hóstia, ou da hóstia não, do cálice. Somente da hóstia, somente do pão. O purgatório se torna uma dogma em 439, e aí nós temos, ao final de 439 também, os 7 sacramentos. A Igreja Católica, nós reformados, e a Igreja Cristã, nós temos 2 sacramentos. Quais são? Batismo e ceia. São esses 2, porque esses 2 são bíblicos, e o que vem depois não é bíblico. Mas o catolicismo tem mais 5, 7. Percebam, então, que todo esse contexto de heresia, e uma heresia vai surgindo após outra, e aqui eu faço um breve resumo, porque são muitas outras heresias, muitos outros problemas, muitas depravações causadas na igreja. Tudo porque, no decorrer da história, a igreja deixou as escrituras de lado, a igreja passou a viver
através dos seus falsos líderes, um conceito humano que era contra a vontade de Deus. A reforma vai acontecer em 1517 com Martim Lutero. Martim Lutero ele vai afixar as 95 teses na cátedra de Wittenberg no dia 31 de outubro. Sabe por que no dia 31? Vocês sabem por quê? Era muito comum que se colocasse anúncios na porta das igrejas. E Lutero, ele prepara essas 95 teses, porque ele era um professor de teologia, para provocar outros professores de teologia. E no dia 1º de novembro, era um dia muito especial para a igreja, o dia de Todos os Santos. E todos os religiosos, sacerdotes, eles tinham que ir até as maiores cátedras, e ali, quando chegasse, veria na porta as 95 teses. Você acha que Lutero, inicialmente, ele tinha a ideia de que aquela atitude que ele estava tomando mudaria o mundo? Não. Sabe por quê? Porque foi Deus que conduziu a história. A igreja do Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Foi ele que preparou os pré-reformadores. No final da nossa lição, eu falo sobre 3 grandes pré-reformadores, ou seja, 3 homens que puderam, no seu tempo, antes da reforma, lutar contra toda a artimanha do diabo dentro da igreja. Pedro Valdo, cito também Wycliffe e também John Hus. Depois vocês dêem uma olhada na lição. Esses homens deixaram um legado de fé, de coragem. Esses homens perderam a sua vida porque amavam mais a Cristo do que as coisas e os princípios mundanos. Eles ajudaram Lutero, ajudaram a sua época a enxergar que a igreja precisava voltar aos trilhos, que ela precisava ser visitada e guiada pelo Espírito Santo. E isso, então, nós temos o início da Reforma Protestante. Mas isso nós vamos falar na próxima semana. O que eu quero que você guarde no seu coração é que, se nós não lutarmos e defendermos a fé evangélica, se nós não defendermos aquilo que cremos, nós continuaremos a ver, como temos visto no presente século, surgindo no meio das igrejas que se dizem evangélicas, protestantes, reformadas, um falso evangelho. Reverendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre revitalização, ele diz que a igreja brasileira precisa de uma nova reforma. Mas que dentro desta igreja há homens e mulheres fiéis às Escrituras Sagradas. Mas que a igreja precisa ser visitada de forma excepcional pelo Espírito Santo. Nós vemos cada loucura que eu me pergunto às vezes quando eu vejo essas falsas pregações, eu me pergunto até quando e até onde isso vai. Mas eu não posso me calar, você também não pode se calar. Se você olhar no início da nossa lição, eu coloco uma frase de Augusto Nicodemos. Eu quero encerrar esse estudo com esta frase. Você está com a sua lição em mãos? Augusto Nicodemos diz assim, vamos ler juntos?
denuncie as heresias. Chega de ficar jogando a sujeira por debaixo do tapete. Se Lutero pensasse assim, estaríamos até hoje adorando imagens. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Sabemos que há momentos em que a tua igreja passa por dias terríveis, tenebrosos, como aconteceu no passado. E hoje, uma boa parte da cristandade está longe dos 5 princípios norteadores, basiladores da reforma protestante. Nós oramos nesta hora para que o Senhor, por graça e misericórdia, nos ilumine de forma constante, por meio do conhecimento da tua palavra, nos faça entender e compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós não deixemos sermos seduzidos pelos falsos mestres, como aconteceu no passado, até que a igreja tornou-se o que se tornou. E se não fosse a tua intervenção sobrenatural, levantando, ó Deus, naquela geração corrupta, homens segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração, porque a igreja é tua, nós não estaríamos vivendo o verdadeiro evangelho e tendo a oportunidade de conhecer a ti e prosseguir em te conhecer. Capacita-nos, ó Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, para que a nossa prioridade seja o teu reino, para que a prioridade de cada um de nós seja o Senhor. Estamos celebrando o mês da reforma, 508 anos da reforma protestante, e nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos encha do teu Espírito, para que possamos combater o bom combate, guardar a fé. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É nossa oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.